Boa noite. Vamos a Atos, capítulo 18. Continuando com o apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, estamos com ele aqui em Corinto, como ficamos na última pregação. Logo no início do capítulo, vimos que ele se juntou ao casal Áquila e Priscila, pois faziam tendas, e era uma maneira de Paulo ganhar a sua vida trabalhando por si próprio, para não ser pesado para as igrejas que ele ia fundando. Eu já comentei sobre isso. E também comentamos a maneira de Paulo pregar, que era muito persuasiva, não algo frio ou mecânico, mas examinamos a palavra que estava ali. Então, nos versículos 5 e 6, aqui nós lemos assim, Atos 18, 5 e 6. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde já agora vou para os gentios. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa, te peço, esta palavra, que ela penetre os corações e seja muito eficiente na vida de cada um. Todos precisamos de Ti. Em nome de Cristo te pedimos e agradecemos. Amém. Então, Silas e Timóteo vieram se encontrar com Paulo, que já os esperava desde Atenas, e Paulo se entregou totalmente à palavra. Não é aqui que ele, alguns pensam talvez que ele tenha abandonado o costume de fazer tendas, mas não é o que dá a entender, não. Silas e Timóteo trouxeram uma oferta dos filipenses, da igreja de Filipos, conforme podemos lá ver em duas passagens. Talvez Paulo tenha juntado alguma condição, algum dinheiro, que tenha juntado com o seu trabalho, e então se deu a condição aqui de parar um pouco. Mas não há nada que implique que ele parou ali e nunca mais fez suas tendas, até porque ele valorizou muito isto. Eu até li na mensagem passada que ele fazia questão de dizer que procurava trabalhar com as próprias mãos para aliviar as igrejas, não que ele não tenha direito, porque ele tinha direito, aquele que prega o evangelho, viva do evangelho e tal, mas ele não queria abrir mão disso, preferia morrer do que alguém anular essa glória dele, lembram? Então é algo muito importante para ele, e parece que ele assim continuou, pelo menos durante um bom tempo. Não se fala mais nesse assunto aqui. Muito bem, nesse ponto houve uma reação, neste ponto da narrativa, houve uma reação muito forte à pregação. Os judeus, lá na sinagoga, onde Paulo estava se reunindo, eles se revoltaram e começaram a blasfemar contra Deus. E a reação de Paulo, vocês viram aqui, foi fortíssima. Sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e vou para os gentios. O que significa isso? Era uma expressão do Velho Testamento, que Paulo usou agora aqui, que significa ser responsável pelas consequências dos seus atos. Logo depois da morte do rei Saul, chegou um homem até Davi e disse: eu matei o rei Saul, achando que que Davi era inimigo de... Bom, não era Davi inimigo de Saul, Saul era inimigo de Davi, né? E achava que ia ganhar algum tipo de cartaz com Davi, e disse: eu matei Saul. Ele estava lá já no fim, estava já morrendo, e pediu que eu terminasse de matá-lo, e eu o matei. E a reação de Paulo foi
dizer para um servo dele lá, um ajudante dele lá, mate esse homem. E disse a frase, sobre a tua cabeça, o teu sangue. O que Paulo quis dizer com isso? Eu vou derramar seu sangue, eu não sou culpado não. Você é culpado pelo seu próprio sangue, porque você matou o ungido de Deus. Paulo, e Davi tinha em grande consideração esse aspecto, não quero comentar isso, mas só a expressão, eu vou lhe matar, mas não sou responsável, pelo menos era a maneira como ele via, ou seja, você vai responder pela sua morte, porque você ousou matar o ungido do Senhor. Ao mandar crucificar Jesus, eu não sei se vocês se lembram deste detalhe, é que em Mateus 27, 23 em diante, o povo assumiu uma responsabilidade enorme, aliás, muita coragem deste povo em fazer isso. Mateus 27, versículo 23, quando diz assim, que mal fez ele? Perguntou Pilatos, porém cada vez clamavam mais, seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. É muita coragem, e como caiu. Mas o fato é que isso é o que significa. Após 6 anos que Paulo escreveu isso aqui, ele usou a mesma expressão, agora falando para pastores, obviamente crentes. Lá em Atos, mesmo, nós vamos ver isso daqui a pouco, né? Estamos apresentando todo o livro de Atos. Lá em Atos, Atos capítulo 20, versículos 26 em diante, ele diz, falando para pastores lá, portanto, eu vos protesto, quer dizer, eu vos afirmo, maneira dele dizer, no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Ou seja, Paulo explica aqui exatamente isto, que estar limpo significa pregar a palavra de Deus. Ele próprio explicou aqui o que é. Não estar limpo é não ter anunciado a palavra de Deus. 2 perguntas aqui, porque esse é um conceito que a gente fala pouco, essa questão da responsabilidade de pregar, de levar o Evangelho. A gente não comenta muito isso, apenas que... Aliás, nós falamos sim da responsabilidade, que é importante, cada um pregar e falar e tudo, mas o que a gente fala pouco é das consequências de não fazê-lo. Aí a gente fala pouco. E eu achei que era uma oportunidade boa de explorar um pouco esse conceito aqui. Eu estou limpo do sangue, de vocês tudinho, Paulo falando lá com os pastores, porque eu não parei de pregar para vocês o Evangelho e o conselho de Deus. É por isso que eu estou limpo do sangue de todos. Está um pouco alto, um pouco de eco. Então, a conclusão é o contrário. Se Paulo tivesse falhado em fazer isto, ele não estaria limpo do sangue deles. É uma expressão metafórica. 2 perguntas. Nós somos obrigados a pregar para todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. Então, você está na parada de ônibus. Aí tem 12 pessoas lá esperando o ônibus junto com você. Você tem a obrigação, como crente, de dizer, olha, me ouçam aqui. E fala a palavra de Deus. E detalhe, aí o ônibus chega, você entra dentro do ônibus e tem mais 40 pessoas. Aí você tem a obrigação, então, de levantar e dizer
para todo mundo explicar o evangelho e tudo. Obviamente não é assim, seria até esquisito contra o próprio bom senso. Nós somos, sim, responsáveis para falar de Cristo para pessoas com as quais travamos contato pessoal e quando surgem oportunidades. Esse conceito é bom guardar. Talvez melhor do que chamar de conceito e dizer que deve guardar, é este peso. É bom que você se sinta carregando. É um peso. Eu sei que é um peso. Eu tenho que pregar. Eu tenho que falar de Cristo para pessoas que cruzam o meu caminho e quando surgem oportunidades. Que também fere a lógica, a ideia de alguém não querer ouvir e você força a ouvir, porque você tem que pregar, assim vai dar conta diante de Deus do sangue da pessoa. Esse sangue da pessoa significa do destino eterno da pessoa. Você não pregou, vai dar conta. E fica quase um pavor, uma coisa assim, uma obsessão. Não teria sentido também. Jesus disse, né, não dê pérolas aos porcos. E há algumas aplicações para isso que ele disse, uma delas é esta, você pregar e falar de Cristo para quem não quer ouvir, não valoriza, não quer nem saber. Então, essa questão de oportunidade surgir é importante, sem dúvida, e deve ser considerada. Muitas vezes, nós não encontramos a porta aberta. Às vezes até a gente pensa que encontrou e começa talvez a falar ali, a pessoa, pá, fecha a porta. Não quer ouvir de várias formas. Acho que todos nós já enfrentamos situação assim, que a gente quer falar, realmente está com vontade de falar, não só como por um peso que está sobre os seus ombros, que está, ou deve estar, mas pelo gosto, prazer, vontade de falar de Jesus Cristo para a pessoa, ou para pessoas com as quais você está tendo um contato ali, mas a pessoa ou as pessoas fecham ali, não querem saber. Claro que o melhor é falar para o maior número possível. É um excelente princípio. Quero falar para o maior número que eu puder. Pastor, como essa questão aí de se houver oportunidade, tudo, né? Não vou entrar em detalhes, e haverá diversos tipos de situações, até a maneira do crente ser, um é mais dado a falar e se comunica com mais facilidade, o outro é mais caladão, mais fechado, vai ter uma dificuldade muito maior de falar alguma coisa. Eu sei disso, tudo isso Deus levará em consideração, tudo. Mas o importante, como eu sempre gosto de enfatizar, esqueça o vizinho. Se ele fala para muitas pessoas, ele distribui folhetos toda semana, e daí você não é bom nisso, você fala muito pouco, e se compara ali. Não precisa se comparar. Se quiser, tudo bem, quer ter seus modelos para você imitar um irmão, um evangelista de primeira qualidade, que tem, a gente sabe quando tem, ou irmã e tal, tudo bem. Mas o importante mesmo, sabe o que é? É você, com seu coração, falar com Deus e dizer, Senhor, eu estou disposto. Ou eu não me sinto muito disposto, eu tenho preguiça, ou eu tenho vergonha, ou eu sou tímido, ou eu vou ser franco, Senhor, eu faço é me esquecer. Chega de noite, eu começo a pensar assim, as oportunidades que eu perdi, que poderia ter falado, e não falei, eu nem passou pela minha cabeça, eu só pensava era no meu negócio, naquela reunião que eu tinha, naquele encontro e tal. Trate com Deus
e mostre a ele que você está ciente da responsabilidade que você tem diante dele, que tem, e peça ajuda a ele. Porque você acha que é só Paulo que sentia isso? Esse peso? Ah, mas era o apóstolo Paulo também? Paulo, né? Não, não é só porque é Paulo. Obviamente, pastores vão ser mais responsabilizados por isto, pregadores, é óbvio, pela própria função, missão deles. Mas pregar o evangelho é para toda criatura e é para todo crente pregar para toda criatura. Então, não pense que por você não ser de púlpito, não ter esse jeito, ou não sendo homem, não é pastor e nem poderá ser, como a gente entende, mas você não está livre, de jeito nenhum, de falar de Cristo para pessoas, e não é agradável imaginar que o sangue da outra pessoa, a vida da pessoa, o destino da pessoa, de alguma maneira estará vinculado a você. Inclusive, vem a segunda pergunta: o que é que significa exatamente o sangue do outro cair sobre a nossa cabeça? Eu não sei responder de uma maneira detalhada, não. Simplesmente, de alguma forma, nós seremos responsabilizados pela condenação, isso é forte, pela condenação das pessoas que não ouviram a mensagem da nossa boca e que poderiam ter ouvido. Agora, quem vai julgar isso? Eu não sou. Você próprio não é. Não temos condições. Vai ser responsabilizado pela condenação de pessoas que poderiam ter ouvido de você e não ouviram. Quem vai julgar isso? Adivinhe. O perscrutador de corações, o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente. Ele vai julgar e ele sabe perfeitamente. Ali você falhou. E de que forma nós vamos ser responsabilizados por isso? Ou de o que significa, como é exatamente o sangue da pessoa cair sobre a nossa cabeça? Nem literal aqui obviamente, Deus não vai derramar o sangue da pessoa literalmente como condenação e tudo. O assunto aqui é o destino de uma vida eterna longe de Deus, uma perdição eterna, lugar de muito sofrimento. É isso. O sangue da pessoa é esse destino horrível. E imaginar de que eu vou compartilhar de alguma maneira com isso, de que algo da condenação dele vai cair sobre mim? Eu não sei a forma. Perda de galardões? Perda de bênçãos nesta vida? Bênçãos terrenas? Bênçãos espirituais? Não sei. Orações suas não ouvidas? São coisas bem ruinzinhas, né? Das quais eu estou falando aqui. Mas é lógico. Sofrimentos físicos que Deus impõe como disciplina ao crente. Sofrimentos psicológicos. Muitas coisas ocorrem nos bastidores celestiais, irmãos e amigos, e nós não sabemos detalhes. Eu quero ir adiante no texto, mas que fique claro, não pregar quando você pode pregar sobre Jesus Cristo é algo muito grave diante de Deus. Trate isto. E repetindo, não é uma coisa que o seu pastor vai poder tratar, o coisinho não vai poder lhe ajudar muito nisso, porque é algo complexo. Como é que eu sei?
que você poderia ter falado isso, ou falado aquilo, ou feito isso, ou aquilo. Não sei. Quem é que sabe? Você e olhe lá. Então, pense e trate isso diante de Deus. E pensar, eu estou livre do sangue das pessoas que me cercam, estou livre do sangue dos meus parentes que não têm Cristo, estou livre dos meus vizinhos, estou livre dos meus colegas de classe, dos meus professores, estou livre do sangue deles. Pergunte a si mesmo isto. Mas às vezes não tem oportunidade. Eu sei que não tem oportunidade, e nem se preocupe em me explicar. Explique para ele, porque ele sabe se você teve oportunidade ou se não teve. Se você pediu por oportunidades, pediu por portas abertas, ele sabe. Então, estamos vendo aqui, gente, que ser crente fiel e aprovado, é muito mais do que vir à igreja, do que ler a Bíblia todo dia, de que não faltar uma sessão da igreja, dar o seu dízimo, a sua colaboração financeira, é muito mais do que isso. Servir, dar uma bela aula na escola dominical, uma pregação, ou coisa desse tipo, é mais do que isso. Isso é vida cristã pura, e é algo que a gente, muitas vezes, nem se lembra. Como é que está a minha vida de testemunho para não ter o sangue de ninguém sobre a minha cabeça? Fica a pergunta. E a quem não tem Cristo, outra pergunta. Que tal colocar o seu sangue sobre a cruz de Cristo? Aí é uma pergunta interessante, que eu não vou desenvolver, mas fica só isso, essa pergunta. Você não é crente? Está ouvindo isso aqui? Muito bem. Há uma maneira de você se livrar do castigo que vai ter sobre você, do sangue que vai ter sobre o seu próprio sangue, vai cair sobre a sua cabeça, porque você é responsável pelos seus próprios pecados, você vai pagar por isto, pelos seus pecados, você próprio. Mas não tenho maneira de eu me livrar disso? Tem. Colocar sobre alguém que disse, pode jogar sobre a minha cabeça. E ele não só pregou o evangelho para isso, mas ele viveu para isso, morreu para isso, como homem, e ressuscitou Jesus Cristo. Não teve pecado algum e aguenta o peso dos seus pecados, ou do sangue que você deve a Deus pelos seus pecados, sangue entre aspas, metaforicamente, mas é metafórico o sangue, não é metafórico o sofrimento que você vai passar no inferno. Não tem nada de metafórico, nada. Muita gente pensa assim, não, isso é só metáfora. Ah, é? Só metáfora? O verme nunca morre, o fogo nunca se apaga, isso é só metáfora. Ah, tá certo. Eu encontrei umas pessoas ali, menininhos ali, coitados, não têm o que comer, estavam morrendo de fome. Essa é só metáfora. Pergunta a eles o que é estar morrendo de fome. E você usa alguma metáfora para expressar alguma realidade por trás da metáfora. Então é muita ingenuidade, insensatez, dispensar maiores pensamentos, ou reflexões sobre essa questão, essas ameaças que tem sobre o ser humano com relação ao inferno, dizendo que é só metáfora de alguma realidade tão grande que a gente não consegue expressar em palavras. Então, lá vem a metáfora. Versículos 7 e 8. Então, voltando a Atos 18, versículos 7 e 8. Então, Paulo saiu da sinagoga, muito irritado, com a blasfêmia dos judeus, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, ele se retirou fisicamente da sinagoga, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. E a casa era contígua à sinagoga, vizinha. Muito interessante. Mas Crispo,
o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Então, é curioso que dessa vez Paulo não foi expulso. Muitas vezes ele foi expulso, não só da sinagoga, como da própria cidade. Já vimos isso várias vezes. Aqui não. Blasfemaram, a paciência de Paulo, por algum motivo, estava bem menor. Dessa vez ele não teve muita paciência, não. E ouvir blasfêmios e tudo mais. Não. Vocês fiquem aí com a blasfêmia de vocês, o sangue de vocês cai sobre a cabeça de vocês, não sobre a minha, porque eu preguei. Não querem ouvir? Problema de vocês. É muito curioso, isso aqui daria um comentário muito interessante, que tem a hora também de não pregar. Paulo pregando, chegou ao ponto que ele disse, não prego mais para vocês. Vamos embora. E foi. Eu não vou por esse rumo, mas seria muito interessante ver situações em que o crente pode estar, e eu acho que está, às vezes, liberado de pregar em certas situações. Muito bem, o fato é que, em vez de ele ser expulso, ele deixou a sinagoga e foi para o outro lado da cidade. Não, é interessante, ele ficou ao lado. Dá até a ideia que Paulo queria era confusão mesmo com esses judeus, mas é claro que ele não queria confusão, mas talvez um confrontozinho não fosse mal. E disse que ia-se embora e não foi tão embora, né? Quis por ir vizinho. Coincidência ou não, Paulo ganhou o chefe da sinagoga para Cristo. É um exemplo muito bonito de persistência, confiança em Deus e vontade de alcançar esses judeus. De alguma forma, esses judeus continuaram expostos ao Evangelho. Ali na calçada, ali vizinho ao outro, não sei, antes de começar o culto, o serviço deles lá na sinagoga, não sei. O fato é que o contato não terminou 100%. E o chefe se converteu e a família dele. Imagine o efeito dessas conversões nos judeus que frequentavam as sinagogas. Devem ter ficado muito impressionados, porque era o chefe deles. Tudo indica, não podemos afirmar, que a conversão deles, do chefe da sinagoga, chamado Crispo, ocorreu depois que Paulo passou a pregar na casa vizinha. Pelo menos na sequência da história está assim. Paulo deixou a sinagoga, foi para os gentios, para os não-judeus, aproveitando a hospitalidade de Tício Justo, que era temente a Deus, para vir para a minha casa. Paulo aceitou e foi. Aí depois é que Lucas, autor de Atos, comenta a conversão de Crispo. Pode ter sido, de fato, depois, mas não temos evidência. Seja como for, é muito provável, e se de fato foi assim, que Paulo jamais poderia imaginar aquela conversão, pelo menos se ele for meio para baixo, como muitos de nós, homens de pequena fé. Falei isso outro dia na meditação de quarta-feira, né? O fulano, se ele se converteu, está perguntando se o fulano se converteu, que você conhece? Aquele ali não tem jeito não. Eu comentei a infelicidade desse tipo de comentário, que quando alguém diz isso, esse aqui não tem jeito não. A próxima pergunta, bem que deveria ser, não tem jeito para quem? Para quem? Para você não tem mesmo não. Nem para o maior evangelista que você conhece, não tem jeito mesmo não. Converter aquele coração ali, não tem jeito não. Mas quando se fala em conversão, se pensa em Deus.
Então, muitas vezes, uma afirmação dessa, sem a pessoa explicitar, acaba significando algo assim: aquele ali, nem Deus resolve. Isso é muito ruim, uma afirmação dessa. Nem Deus resolve. E eu comentei, inclusive, que muitos de nós temos esta ideia de que Deus vai atuar em corações de pessoas que estão mais abertas ao Evangelho, estão se achegando, vem um culto ou outro, e pede uma Bíblia de presente, e começa a ouvir pregações. Então, a gente acha, esse aqui vai já se converter. E o durão lá, que não quer saber de nada, nada. Esse não tem jeito. Então eu coloquei lá que a gente deve mudar esse tipo de pensamento. Porque nenhum tem jeito. Nem o durão, nem o que está mais simpático ao Evangelho, nenhum tem jeito. Humanamente falando, nenhum. Mas para Deus, todos têm jeito. Talvez estatisticamente, a gente percebe que aqueles que vão se chegando se convertem mais do que aqueles que nunca chegam e não querem nem conversar. A gente conhece histórias dos dois lados e tal, mas aqui tem muito mais exemplos do que os outros que são fechados e fechados ficam. Então, pode ser, mas gente, cuidado com as estatísticas, viu? Para essa questão de conversão. Não, isso é uma armadilha para nós, nunca deixemos isso nos impressionar. Não, é para orar pelo fulano, duro ou não, eu vou orar, e crendo que Deus pode salvá-lo. Não é que Deus vai, é que Deus pode, e achando que isso é uma possibilidade real, não é orar por orar, mas porque crê que aquilo é uma possibilidade tão real quanto o outro que já faz um ano que vai para os cultos e termina e não se converteu. Pode se converter ainda, pode não se converter nunca. Não se sabe. Esse é um assunto misterioso. Tem aqueles que levantam a mão e chegam na frente, se converteu, que maravilha. Talvez até é batizado depois e tal, aí vai, some. Aí quando se ouve, quando ele falar e tal, voltou para o que era, então não se converteu nunca. Aí tem aqueles que saem, não frequentam nada, mas insistem, dizer, sou salvo. Será que é mesmo? Será que não é? Ninguém sabe mesmo desse tipo. Ou seja, isso é com Deus. A nós cabe crer na possibilidade real de Deus converter aquela alma, orar por ela, se tem vontade e inclinação, pregar para ela, se tem a porta aberta, não custa nada tentar abrir a porta sem forçar, mas tentar abrir a porta, então vá adiante e seja mais persistente com as coisas espirituais. Eu teria muita vontade de perguntar, Paulo, você imaginava que Cristo ia se converter? Seria muito curioso saber se Paulo, como pode? Ora, se os judeus comuns lá estavam blasfemando, imagina o chefe, Crispo, né? E Deus deu isso para ele. Se o homem resistia ao evangelho enquanto Paulo pregava lá dentro, quando Paulo foi embora, aí é que ele não ia aceitar mesmo, mas foi o contrário. Então, olha, Deus é um Deus cheio de surpresas. A vida submissa a Deus é uma santa aventura. Uma santa aventura, no sentido bem firme e respeitoso da palavra ou da expressão. É uma santa aventura, é um espetáculo. Ver o que Deus vai fazendo, ou não permite que aconteça, coisa que a gente fica abismado, como Paulo provavelmente tenha ficado. Nunca se sabe como Deus vai fazer, nunca, em termos particulares. Em termos de ações, como a Bíblia diz,
como as profecias dizem, que Israel ia voltar um dia. Nunca se sabe se Israel ia voltar um dia. Sabe, vai voltar. 2000 anos, e muitos crentes negando, pá, voltou. Nas Escrituras é outra coisa. A gente não sabe se Jesus vai voltar, se não vai. Sabe, porque está escrito. Eu vou dizer logo é quantos. Não, agora aí não, porque aí você não sabe. Que ele vai. Quando, não sabe. Então, tem coisas que Deus revela e as que Ele não revela. Ele não revela coisas no nosso dia a dia. Então, é nesse sentido que eu digo que a gente nunca sabe quando e como Ele vai agir. Não sabe. Nos seus negócios, no seu dinheiro, nas suas relações, seus relacionamentos, sua saúde, sua vida, não sabe. Na conversão de alguém muito querido seu, não sabe. E isso deve ter que tipo de consequência em nós, no nosso viver diário com Cristo? Persistência. Naquilo que é correto, naquilo que é digno, naquilo que você pode interferir de alguma maneira, você pode influir. Uma expressão muito comum hoje é fazer uma diferença. Muita gente costuma dizer isso. Eu gostaria de viver de uma maneira tal que eu faça diferença, pequenina que seja, mas eu quero fazer uma diferença neste mundo. Depois de eu ir embora, fez uma diferença, deixou alguma marca positiva, claro, e sendo um crente falando, uma marca digna, que tenha o aroma do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. Então, é nesse sentido que eu digo, não desista, persista em fazer o bem, em tentar trabalhar para o Senhor Jesus Cristo, e não se deixe impressionar com os resultados que você pensa que virão, porque poderão, e muitas vezes é o que acontece, vem resultados completamente diferentes. Então, não é certo que Deus sempre agirá como nós gostaríamos, salvando determinadas pessoas e tal. Também não é certo que Ele não agirá. Uma coisa é tão importante quanto a outra. Vamos deixar a decisão com Ele. Muito bem. E nós temos visto pessoas entre nós que insistem em orações e acontecem. Deus tem respondido a orações. Seria interessante algum crente aqui da igreja anotar, né, no primeiro dia do ano, todas as orações pedidas a Deus, aí no dia 31 de dezembro, ou no último culto de oração do ano, examinar a lista de orações e ver. É curioso. Certamente haverá surpresas descobrindo, puxa, isso aqui foi respondido, isso aqui foi. O fulano nunca mais falou nisso. Pediu, e não falou mais no assunto. Irmão, por que você parou de pedir? Provavelmente é porque aconteceu. Você passa 3 meses pedindo. Aí Deus dá. E você não se digna dizer, irmãos, recebi a resposta de Deus para aquilo que eu pedi. Alguns fazem isto, mas outros, eu temo que seja a maioria, não faz. Comodismo, sei lá. E sabe o que acontece também? Às vezes a resposta de Deus é tão suave, um fluxo contínuo de pequenos degraus na resposta dele, que você acorda e diz, eu nunca mais pedi por aquilo. Ué, sumiu aquele problema da minha vida. Sumiu. Mas deve ter sido coincidência. Eu sei que você não vai pensar assim. Então, quando a gente fala em Deus responder a oração, a gente pensa que é da noite para o dia. Imediato, ou quase isso. Aí é fantástico. E a gente vê irmãos também. Irmãos, eu pedi isso aqui há 2 semanas e Deus já respondeu, aconteceu isso. A gente vê de vez em quando lá. Ótimo, amém. Mas, espera aí, e uma resposta de 8 meses? É menos abençoada ou é menos presente de Deus do que uma resposta de 2 semanas?
Por quê? Às vezes a gente não tem a sensibilidade de perceber aquele problema foi sendo tirado por Deus de uma maneira tão suave, tão jeitosa, que você mal percebeu. Foi tirando lentamente. Já tirou esse esparadrapo? Dói, né? Pois é, mas tem alguns que conseguem tirar esse esparadrapo, alguma mãezinha mais cuidadosa, bota ali um sei lá o que é, vai devagarinho e tal. Vai. Então, Deus muitas vezes, Ele vai tirando o problema, vai tirando, vai sarando a ferida de uma maneira tão suave, tão poderosa, que a gente não nota. Que pena, isso é pouca sensibilidade, gente, nossa, de todos nós. Muito bem, vejam aqui uma sequência espetacular, versículo 8, que a gente nem percebe, mas espetacular porque eu digo, porque resume o que ocorre ou deve ocorrer quando o evangelho é pregado. Mas, versículo 8, mas Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Sim, pastor, cadê? Muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Sim. 3 verbos. A sequência perfeita do que acontece quando o evangelho é pregado. Isso é muito, muito importante para nós percebermos. Ouvindo, creram. O evangelho vem pelo ouvir. O evangelho não. A salvação, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Exatamente acontecendo isso. Pregação é pelo ouvir da palavra de Deus. O próprio Paulo pergunta, porém, em Romanos 10 e 14, não precisa abrir lá, como ouvirão se não há quem pregue? Por isso é que nós temos pastores. Lá na igreja tem um monte. Pastor lá. É para isso. Então, você convida o seu amigo, cartão já era, não é cartão, manda logo um zap para ele, ali com o mapa da igreja, pá, vai lá, hora tal, convidou e vai ouvir a pregação do pastor. Assim você não se converte. Ou, o mais fácil de se converter, a própria Bíblia diz, é ouvindo. Ok, então vá ouvir. Pronto, fiz minha parte. Já coloquei ele, convidei para uma igreja boa, igreja séria, vai haver uma pregação séria, aí vamos ver se ele vai crer ou não crer. Uns ouvem e não creem, outros ouvem e creem, mas a fé vem pelo ouvir. Pois é, e ouvir da pregação do pastor. Não, meu irmão, não, minha irmã, é a sua pregação. A sua pregação. Então, Paulo pregou, os coríntios ouviram e alguns creram. É isso. E os que não creram? Paulo vai dar conta. Lembra do começo da pregação? Espero que não. Faz tão pouco tempo, né? Lembra? O sangue, o que significa o sangue dele cair sobre a minha cabeça? É não pregar. Não é não salvar. Você é um péssimo evangelista. Prega, e ninguém se converte. É um péssimo pastor. Prega, ninguém se converte. E não é assim. Agora, isso aqui, eu falo muito nisso, é quase repetitivo demais isso aqui. Mas é porque nós temos o costume de esperar resultados. Gente, nós temos essa mania de esperar resultados, porque no mundo é assim, resultados.
O bom aluno vai mostrar o resultado de que é bom aluno dos seus estudos na prova. É o resultado, não tem jeito. Quem sabe dirigir uma empresa da sua forma lá, ele vai bota um negocinho aí e dá bem, ele vai crescendo, dá resultado. E tudo bem, a vida é assim mesmo, a questão de resultado faz parte. Mas está aí uma coisa em que o resultado não significa sucesso. O sucesso é pregar. Só isto. Nunca deixe de pregar, mesmo não sabendo quem vai crer. Esse é um assunto de Deus. E como já vimos aqui, depois da conversão, houve o batismo exatamente como nós fazemos. Então é gostoso nós, 2000 anos depois, vemos uma sequência simples, mas poderosíssima, porque é legítima, porque é essencialmente bíblica, esta sequência que nós trabalhamos em cima dela o tempo todo. Prega, alguns se convertem, outros não. Os que se convertem são agregados à igreja, são batizados, como Cristo quis, agora eles vão pregar, e vão ganhando outros para Cristo, e é assim que vai o Evangelho até o Senhor Jesus Cristo voltar, cada um cumprindo a sua própria responsabilidade diante de Deus. Eu quero encerrar com essa lembrança, no versículo 9, tem algo muito interessante, nós vamos começar com ela na próxima semana, se Deus quiser, com essa passagem. É uma visão que Paulo teve do Senhor Jesus Cristo, muito gostosa da gente estudar e verificar. Mas por enquanto, guarde isso aí, meu irmão, minha irmã. A sua responsabilidade pessoal de levar adiante a salvação do Senhor Jesus Cristo. Não sei se você já pensou em Jesus olhando para um crente e dizer, ele prega, ou uma crente, ele prega tão pouco, fala tão pouco de mim. Será que entendeu o que custou para mim, o que eu sofri naquela cruz por ele, para salvá-lo? Ele não entendeu não, ou ela não entendeu bem não. Tudo bem, eu sei que ele não entende, porque não há ser humano que entenda o tamanho do sacrifício de Cristo naquela cruz, o tamanho do valor do sangue de Cristo diante de Deus Pai. Tudo bem, e ele não vai esperar que ser humano algum compreenda isso na sua plenitude, mas acho que ele vai esperar, sim, espera e muitas vezes, provavelmente se decepcione pela vida desse crente, ou dessa crente aqui, mês após mês, ano após ano, essa mesmice aí, e que não faz a menor questão de falar do meu sacrifício, do qual ele se beneficiou, não querer que outro se beneficie. Por quê? É egoísmo? É o quê? Está desvalorizando a minha morte, os meus sofrimentos, porque se valorizasse mais, ele faria questão de levar isso para outras pessoas, porque ele foi trazido até o pé da minha cruz por outro discípulo meu, e eu quero alguns que cheguem até mim por ele, ou por essa discípula minha. E o que eu estou recebendo disto? Vocês veem, novamente, eu bato na tecla, não é só ser crente, dizer que é crente, botar um adesivo no carro, vir para os cultos, chamar todo mundo de irmão, e etc., e ter uma vida correta, séria, digna, isso é muito bom. Mas Jesus vai querer muito mais de você do que só isto. Pregue o nome de Jesus Cristo. Você, eu, nós. Cada um do seu jeito, cada um no seu lugar, nas suas circunstâncias. Que
A sua circunstância não é igual à minha, nem a minha é igual à do outro, nem do outro. É como impressão digital. Cada um vai ter a sua circunstância, cada um tem um coração, cada um tem a sua consciência, e Cristo vai, com uma precisão absoluta, lhe julgar quanto a isto. Não, mas eu já estou julgado. Pastor Góes está falando em julgamento, sempre ouvi dizer que o crente não é julgado mais, já foi julgado. De fato, julgamento para a vida eterna ou para a condenação eterna não pesa mais sobre o crente. Mas julgamento para medir o que um crente agrada ao Senhor Jesus Cristo, o que serviu ao Senhor Jesus Cristo, recompensas na vida eterna, recompensas eternas, oriundas, consequentes deste julgamento, só terá. Você vai ser julgado, meu irmão, pelo Senhor Jesus Cristo. O que você faz, sua alma, não. Já está salva. Mas o seu trabalho que você fez por meio do corpo, da sua língua, da sua pessoa, da sua voz, da sua mente, vai ser julgado. E quando fala do julgamento dele, é um julgamento ultra minucioso, preciso, milimétrico. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude a aprender estas coisas e a praticá-las. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.